Bom dia, boa tarde, boa noite, minha galera esperta do segundo ano vespertino, História. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre independências na América Espanhola, independência no Haiti e um pouco também sobre a independência do Brasil, ok? Bom, nos últimos conteúdos que a gente vinha trabalhando, nós falamos sobre iluminismo, Revolução Francesa, Era Napoleônica. Tudo isso aconteceu na Europa, mais especificamente na França. E por incrível que pareça, tudo que a gente vinha estudando nas últimas semanas tem total relação com esse processo de independência nas colônias europeias aqui no continente americano, sobretudo colônias espanholas e colônias portuguesas. Com o advento das invasões napoleônicas, né, em Portugal e na Espanha, e o próprio conflito com a Inglaterra, as colônias desses países europeus aqui no continente americano viram um momento único e especial para lutarem por seu processo de independência, já que esses países, seus líderes, governantes, estavam preocupados com o domínio de Napoleão em seus territórios, de expulsar as tropas francesas de seu território. Era um momento especial para que países novos surgissem aqui na América, como Argentina, Chile, Venezuela, mais tarde o Peru, para se libertar desse domínio, no caso desses países, do domínio espanhol. Então, se a gente puder elencar, puder argumentar, um dos fatos mais importantes para a independência da América Espanhola foram as invasões napoleônicas na própria Europa, que fragilizou os territórios europeus, fortalecendo esse sentimento aqui no continente americano. É bom deixar claro que o primeiro país a se tornar independente na América foi os Estados Unidos, pautado em cima de ideais iluministas. Lembra? Ideais que questionavam aquele poder dominante, aquela sociedade dividida em classes, de poucos privilegiados. Esse iluminismo que via trazer luz para uma sociedade que estava adormecida nas trevas, na escuridão, vinha clarear a mente, o pensamento crítico, que mais tarde esses pensamentos iluministas deram origem à Revolução Francesa. Fomentaram a Revolução Francesa com os ideais de liberdade, de igualdade e de fraternidade tão proclamados durante a Revolução Francesa. E o grande expoente, o grande líder dessa revolução, aquele que saiu vitorioso da Revolução Francesa, das transformações almejadas por uma sociedade trabalhadora, foi Napoleão Bonaparte, que ao assumir o poder na França, impulsionou esse processo de domínio francês por toda a Europa, tendo como principal rival a Inglaterra. Pois bem, com a independência dos Estados Unidos, outros países também lutaram pelo seu processo de independência. O segundo país a se tornar independente nas Américas foi o Haiti. Não à toa, o primeiro país a se tornar independente foi os Estados Unidos. Olha que paradoxo. E o segundo país a se tornar independente foi o Haiti, que é o mais pobre do mundo, fora da África. Os Estados Unidos, o país mais rico do planeta, e o Haiti, o país mais pobre do mundo, fora do continente africano. Porém, diferente dos Estados Unidos e dos outros países da América Espanhola, o Haiti é uma antiga colônia francesa. O país que dominou o território do Haiti, que colonizou, que levou escravos, que extraiu matéria-prima, que explorou o território, foi a França. O Haiti é um país minúsculo, né? Divide um pequeno arquipélago junto com a República Dominicana, mas que foi o segundo país a se tornar independente aqui nas Américas. Já estava cansado do processo de escravidão, já estava cansado de ter que mandar todas as suas riquezas, altos impostos cobrados pelo domínio francês, né, pelos franceses, então lutou pelo seu processo de independência. Porém, a França cercou o Haiti com suas tropas, né, com seu exército poderoso. O Haiti teve que pagar a França pelo seu processo de independência para adquirir sua liberdade. Daí já nasce seu processo de dívida externa, seu endividamento, e com a independência, vários grupos vão disputar o poder do Haiti, e até hoje o país vive numa instabilidade política, assassinatos de presidente, baixo índice de desenvolvimento, fome, guerra civil, toda espécie de mazela que a sociedade enfrenta no mundo hoje. O Haiti é um retrato fiel dessas mazelas. Por outro lado, a América Espanhola teve como principal expoente na luta pelo seu processo de independência Simón Bolívar. Ele que era um crioulo, crioulo era uma espécie de descendente de espanhol, filhos de espanhóis, mas filhos de espanhóis, nascidos aqui
no território da América. A sociedade americana, ela era dividida. A sociedade americana, sobretudo na América Espanhola, ela era uma sociedade dividida em estratos sociais, né? Os espanhóis, os europeus, que ocupavam os principais cargos, eram donos das melhores terras, eram muito ligados à coroa espanhola, então dominavam os territórios, em boa parte do continente americano. Depois vinham os crioulos, que eram filhos desses espanhóis, mas não eram nascidos na Europa, eram nascidos aqui, no continente americano. Grupos mestiços, indígenas, escravos, que estavam na parte mais baixa dessa divisão social e que não tinham quase direito algum. Visando destruir essa sociedade desigual, essa sociedade perversa, essa sociedade que não permitia liberdade, essa sociedade escravocrata, movimentos revolucionários de luta pela independência surgiram na América. Lembrando sempre, Napoleão teve um papel fundamental. Não é que Napoleão veio para a América e tornou os países independentes, mas a confusão que ele causou na Europa deu base, deu esperança, deu condições dos países latino-americanos lutarem pelo seu processo de independência. E pouco a pouco eles foram conseguindo. Claro que não foi assim de forma pacífica. Foi muito conflito, enfrentamento, pegando em armas, mas como eu disse no início, eles tinham como principal modelo e exemplo as vitórias da Revolução Francesa, que derrubaram a Bastilha, decapitaram o rei Luís XVI e foram à luta para conseguir os seus objetivos, conquistar os seus ideais. E aqui na América não seria diferente. Essa luta e esse desejo por independência, para garantir a soberania, o domínio do seu território, se afastar do jugo europeu. Infelizmente, esse sentimento de liberdade está adormecido na América Latina, porque séculos depois, a América Latina hoje pode ser considerada o quintal do mundo, com sistemas políticos apodrecidos, países que perdem indústrias como nenhum outro local do planeta. Indústrias fecham as portas na América Latina, principalmente Brasil, México e Argentina, como nenhum outro local do planeta. Países sem projeto de desenvolvimento, uma classe política altamente entreguista, subserviente aos interesses internacionais. Dessa forma, acaba gerando uma sociedade com baixa noção do que é nacionalidade, nacionalismo, soberania. Não tendo noção desses ideais, acaba sucumbindo diante dos desejos das grandes potências estrangeiras, que vem para cá e quer pautar nossa política ambiental, quer escolher nossos representantes políticos, questiona o nosso modelo de segurança, nosso modelo de ensino, e nós acabamos sempre sendo reféns dessa cobiça internacional. O processo de independência, que é secular aqui na América, parece que adormeceu esse sentimento revolucionário em grande parte da população. Diferente do que ocorreu na América Espanhola, a América Portuguesa, que no caso é o Brasil, não deu um processo revolucionário a ponto de formar uma nova república. A Argentina era uma república, o Chile, a Venezuela, o Peru eram repúblicas. O próprio Haiti se tornou uma república. Mas aqui no Brasil, a família real portuguesa, para não perder os seus domínios e contando com o apoio de boa parte da elite pensante do país, não adotou o modelo e não se tornou uma república, mas se tornou uma monarquia. Uma monarquia, onde o poder central continuaria na mão do príncipe regente, que no caso era Dom Pedro I, que se tornou imperador do Brasil a partir de 7 de setembro de 1822. Então, o processo de independência aqui no Brasil, diferente dos outros países, que foi na base da luta, da revolta, do enfrentamento, do confronto, da rebelião, aqui no Brasil foi um acordo. Não houve esse derramamento de sangue que houve nos países da América Espanhola. Não que isso seja uma vantagem, mas a gente está constatando aqui. O grande movimento revolucionário, intelectual, pensante aqui no Brasil, que prometia, que desejava, que nós esperávamos que levasse o Brasil à condição de república, como nos vizinhos da América do Sul, foi a insurreição pernambucana. Mas o então rei do Brasil, Dom João VI, ele sufocou esse movimento que nasceu em Pernambuco, visando a independência do Brasil, assassinando líderes revolucionários, prendendo, expulsando do país, torturando, cometendo toda espécie de atos que garantisse a sua permanência no poder, né?
E o Brasil conseguiu, é bom que se diga que o Brasil conseguiu se tornar república muitos anos depois, 80, 90 anos depois, que os demais países vizinhos aqui da América do Sul conseguiram, ok? Bom, pessoal, diante do que foi exposto aqui sobre a independência da América, o papel importante dos líderes revolucionários como Simão Bolívar, a questão da insurreição pernambucana, nós vamos ver agora um vídeo muito importante que faz um resumo dessa minha fala e que vai ajudar a ilustrar ainda mais esse processo de independência nas Américas, tá? Eu estou aqui no Monumento da Independência, em frente ao Museu do Ipiranga. Como você sabe, foi aqui que Dom Pedro I proclamou a independência, libertando o Brasil de Portugal. Mas e na América Espanhola? Será que as colônias espanholas se libertaram da mesma forma que a colônia portuguesa? Ficou curioso? Então fique ligado, porque o tema da nossa teleaula de hoje é a independência das colônias americanas. Vamos nessa! Na teleaula de hoje, você vai ficar sabendo que foram necessárias muitas guerras para que as colônias espanholas na América se tornassem independentes e se constituíssem em repúblicas. Já na América Portuguesa, apesar da existência de alguns movimentos contra o domínio português, como a insurreição pernambucana, a independência se deu de maneira diferente, levando a colônia portuguesa a se transformar num império e não numa república. Olá. Bem, na nossa última teleaula, a gente viu que muitos brasileiros e também portugueses residentes no Rio de Janeiro não queriam a volta de Dom João VI para Portugal. Muito pelo contrário, o plano era formar aqui no Brasil o Império Luso-Brasileiro, cuja sede seria no Rio, a Nova Lisboa. Mas será que todos os brasileiros pensavam assim? Será que a política de Dom João VI estava sendo boa para todos os brasileiros? Não estava. No Nordeste brasileiro, por exemplo, havia uma grande insatisfação em relação aos rumos da política e da economia traçados por Dom João VI. Por isso, por causa desse choque de interesses, surgiu em Pernambuco um forte movimento regional de contestação, a chamada Insurreição Pernambucana. 1817. É este o ano em que explode em Pernambuco a Insurreição Pernambucana. Mas por que ocorre essa insurreição? Essa revolta contra Dom João VI? São muitos os motivos. No Nordeste, de uma maneira geral, há um forte sentimento anti-lusitano, um sentimento contra Portugal. Primeiro, por razões econômicas e estratégicas. Os portugueses dominam o comércio varejista e ocupam importantes postos militares. Além disso, também há um aumento de impostos para manter a família real no Rio. As lavouras de algodão e cana estão em crise e o comércio enfrenta uma série de restrições. Ou seja, era a grande insatisfação dos pernambucanos com relação aos rumos políticos e econômicos adotados por Dom João VI. O movimento rebelde começa em Pernambuco e rapidamente se alastra por outras províncias nordestinas, como Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. E o que querem, afinal, os rebeldes pernambucanos? Essa dúvida não dura muito. Assim que assume o poder, o governo provisório de Pernambuco mostra a que veio. A República é proclamada e são asseguradas a tolerância religiosa, a liberdade de consciência e a igualdade de direitos. Mas, apesar desses avanços, a escravidão africana foi mantida. Seja como for, a insurreição pernambucana é a mais importante rebelião já ocorrida em terras brasileiras até este momento. Apesar da sua força e importância, a insurreição pernambucana não teve vida longa. Durou apenas 2 meses. A repressão, organizada pelo governo, foi rápida e eficiente. Muitos líderes foram presos, fuzilados e até mesmo esquartejados. Era preciso dar o exemplo, mostrar a todos o poder que o rei tinha. E dessa forma, chegava ao fim o sonho da República no Nordeste brasileiro. Mas em muitas outras partes da América Espanhola, esse sonho, o sonho da República, continuava ainda mais vivo do que nunca. Olha aí, esse é Simão Bolívar, um dos maiores personagens históricos da América Latina. Mas afinal de contas, quem foi Simão Bolívar? O que será que ele fez?
Você sabe quem foi Simão Bolívar? Não, não sei. Não sei dizer. Talvez o nome Simão Bolívar também não queira dizer muita coisa para você. Mas para os nossos vizinhos de continente latino-americano, Simão Bolívar foi um herói. Ele liderou a maioria das guerras que levaram à independência das colônias espanholas na América. Mas antes da gente estudar essas guerras, vamos saber o que estava acontecendo na América Espanhola no começo do século XIX. 1807. Você deve se recordar que é nesse ano, em 1807, que as tropas de Napoleão invadem Portugal e obrigam a família real a se transferir para o Rio de Janeiro. Mas não é só Portugal que sente os efeitos da investida de Napoleão. A Espanha também se ressente e muito. Depois de ter sido dominada por Napoleão, a Espanha ainda é obrigada a ver um estranho, José Bonaparte, irmão de Napoleão, sentar-se no seu trono. Nas colônias espanholas, onde o movimento pela independência já vinha tomando forma, essa parece ser a oportunidade de ouro para levar adiante os ideais inspirados na própria Revolução Francesa e defendidos por Napoleão Bonaparte. Mas não é bem isso que acontece. A posição ambígua das elites nativas da América Espanhola, os chamados crioulos, não permite que a independência se dê de fato. E que posição ambígua é essa? É que os crioulos ficam divididos, ficam em cima do muro, entre defender a coroa espanhola deposta por Napoleão ou aproveitar a chance e se libertar de vez do Império Espanhol. Na dúvida, o tempo acaba passando. E quando os Bourbon retomam o poder na Espanha, conseguem também reaver o controle da maioria de seus domínios americanos. Como você viu, grande parte da elite crioula fica dividida entre apoiar ou não as lutas de independência. Mas havia várias pessoas que não tinham dúvida alguma. Uma dessas pessoas era o crioulo Simão Bolívar. Simão Bolívar defendia em seus escritos a autodeterminação da América. Para ele, a América deveria decidir o seu próprio destino. Bolívar dizia que havia uma unidade americana que ultrapassava classe, cor ou raça. Agora, ouça o que ele escreveu. Equilibrada como está a população americana, seja pelo número, pelas circunstâncias, seja, enfim, pelo irresistível império do espírito, por que motivo não se poderão estabelecer novos governos nesta metade do mundo? Além de acreditar na capacidade do povo americano, Bolívar era árduo defensor da república. Para ele, a formação de pequenas repúblicas seria o melhor caminho para a América. As ideias de Simão Bolívar não ficaram somente nos escritos e na teoria. Herói revolucionário, ele pegou em armas, guerreou, lutou. Sua luta, propriamente dita, começou em 1816, na Venezuela. De lá, ele liderou praticamente todas as lutas de independência no norte da América Espanhola. Só que Simão Bolívar não estava sozinho na liderança dessas lutas. Enquanto ele conquistava vitórias no norte, San Martín, outra importante liderança crioula, libertava do domínio espanhol a Argentina e o Chile. As lutas pela independência varreram praticamente toda a América do Sul. Mas uma colônia resistia sob o jugo espanhol, o Peru. Em 1825, o Peru finalmente é libertado. Com a libertação do Peru, era extinto definitivamente o domínio espanhol na América do Sul. Dessa forma, o projeto de Bolívar, que previa a formação de pequenas repúblicas, é definitivamente implantado em todo o continente. Como vocês viram, as colônias da América Espanhola lutaram pela sua independência e, uma vez livres da Espanha, optaram por formar várias repúblicas. Essa estratégia, adotada pelas elites hispano-americanas, seguia o modelo norte-americano, que também optou por uma ruptura radical e pela república. Mas e a América Portuguesa? Como será que foi a sua independência? Que modelo será que as elites brasileiras seguiram para tornar a colônia independente? É justamente isso que nós vamos ver agora. Abril de 1821. É nessa data que Dom João VI volta finalmente para Lisboa. Dom João volta pressionado por uma revolução, a Revolução do Porto. A Revolução do Porto é um dos muitos movimentos revolucionários que explodem na Europa no ano de 1820. Além de defender a elaboração de uma Constituição, a Revolução do Porto também exige o retorno imediato de Dom João VI. Dom João não quer voltar,
Mas as pressões são tantas que ele não tem saída. E 8 meses depois da Revolução ter eclodido, volta para Portugal. Mas nem toda a família real o acompanha. No Brasil, fica seu filho e herdeiro, o príncipe Dom Pedro. Não se sabe o que vai acontecer. Será que Portugal vai restabelecer o pacto colonial e o exclusivo comercial? Será que serão fechados os portos novamente? Será que o Brasil de Reino Unido a Portugal voltará a ser simplesmente colônia? Essas questões eram assuntos obrigatórios em qualquer roda daquela época. Por fim, acaba acontecendo o que todos temiam. As cortes portuguesas partiram para a radicalização e exigiram o retorno imediato de Dom Pedro. Como Dom Pedro se recusava a voltar para Portugal, começaram a lhe tirar cada vez mais poderes. A situação se complicava cada vez mais e não restava outra alternativa senão a independência. Mas surgia então uma nova dúvida. Que independência seria essa? Com república, como fizeram as colônias espanholas? Ou uma independência que preservasse as tradições monárquicas? Acabou vencendo a segunda hipótese. O Brasil se tornaria independente. Mas sua unidade política seria preservada pela monarquia, ou seja, por um rei. Na verdade, as elites políticas brasileiras optaram por seguir a tradição monárquica europeia e não o modelo republicano adotado pelos Estados Unidos e pelas colônias espanholas. Um dos maiores batalhadores dessa causa por um Brasil independente e monárquico foi o paulista José Bonifácio de Andrade Silva. José Bonifácio foi ministro de Dom Pedro I e um dos maiores articuladores da independência. Uma independência que, para ele, deveria conduzir o Brasil para os caminhos da monarquia. Sua estratégia foi isolar e reprimir os dois grupos que, para ele, eram contrários à ideia de uma monarquia, de um império brasileiro. O primeiro desses grupos era formado por portugueses que eram contrários à independência, os chamados pés de chumbo. O outro grupo era favorável à independência, mas queria que os poderes do príncipe fossem limitados por uma constituição. Esses eram os democratas. Bonifácio temia que esses dois grupos afastassem o príncipe Dom Pedro do apostolado. Apostolado, uma sociedade secreta formada por importantes fazendeiros e políticos. Mas o controle da situação não se limitava só aos esforços de Bonifácio em apaziguar os ânimos aqui dentro. Lá em Portugal, as cortes pressionavam cada vez mais, exigindo o retorno do príncipe. Como o herdeiro português se recusava a obedecer, as cortes portuguesas resolveram partir para o confronto direto, retirando do príncipe o poder sobre algumas províncias brasileiras. Era o que Bonifácio estava esperando. Com o apoio dos democratas e do apostolado, ele pressionou o príncipe regente, que finalmente promoveu a independência do Brasil. Ah, então foi assim que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, Vicente? É, mais ou menos, né, Gil? É claro que a cena mesmo da proclamação não foi como a gente tá vendo nesse quadro aí do pintor Pedro Américo, né? E muito menos como a gente conhece naquele monumento famoso. É, claro que não. Bom, isso eu sei, isso é apenas uma representação do que aconteceu, mas não exatamente o que aconteceu. O importante é a gente saber que a partir dessa data, a América Portuguesa deixou de ser colônia. Ou seja, a partir do dia 7 de setembro de 1822, estava nascendo um novo país, o Brasil. Ô Vicente, mas o que aconteceu depois da independência, hein? Ah, meu querido, aí já é assunto para as nossas próximas teleaulas. Porque agora está na hora da revisão. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que foram necessárias muitas guerras para que as colônias espanholas na América se tornassem independentes e se constituíssem em repúblicas. Já na América Portuguesa, apesar da existência de alguns movimentos contra o domínio português, como a insurreição pernambucana, a independência se deu de maneira diferente, levando a colônia portuguesa a se transformar num império e não numa república. Como você viu nessa teleaula, a independência na América passou por diferentes caminhos. O caminho republicano, tentado e fracassado no Nordeste brasileiro, acabou vingando na América espanhola. Já a América portuguesa trilhou os caminhos da monarquia constitucional. Bem, seja qual for o caminho escolhido, o fato é que todos esses novos países da América enfrentaram desafios bem semelhantes, como a construção do Estado, a manutenção da ordem social
e a estabilização econômica. Você ficou curioso para saber como é que esses países lidaram com esses desafios? Então fique ligado, porque esses serão os assuntos das nossas próximas teleaulas. Combinado? Até a próxima! Bom, após assistir a essa aula, eu gostaria que vocês, com o livro em mãos, nosso livro de história aqui em mãos, vocês realizassem a atividade da página 186, 186, página 192, 192 e página 193, 193. Vocês farão essa atividade no caderno e mandem as respostas, até por uma foto para mim, para o meu e-mail. Esse e-mail que está aparecendo aqui, ó. Vocês vão mandar a atividade para esse e-mail do Enova, tá certo? De preferência, na mensagem, coloque a série, segundo V1, nome completo, e indique que atividade é que vocês estão fazendo, tá certo? Forte abraço, até a próxima, fiquem com Deus.